Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. E aí, para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E esse é o podcast que vai focar as suas ideias. Pois é, eu não sou o Guto, eu sou o João Marcos, mas estou aqui com ele. Ele que a primeira coisa que ele fala no lugar do bom dia com a Juliana é: amor, o que você manda? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Eu sou o Guto e eu estou aqui com o Vinícius, que diferentemente dele, eu não planejei a minha apresentação aqui. Salve, salve, galera! Eu sou o Vini, tô aqui com o João, que nunca planejou estar hosteando esse humilde programinha, mas hoje está acontecendo. Dali, João, coisa boa. É isso aí. E, pessoal, o Guto vai apresentar o nosso convidado, mas eu quero antes deixar registrado que esse é o convidado mais comentado dos bastidores do podcast, tá bom? A gente já teve muito cara grande aqui, mas esse é maior ainda, porque o que o Vini e o Guto falam do Sandro é só coisa boa. Então vai contigo, Guto. Apresenta o nosso convidado aí. Pois é, gente. Eu tô aqui com o Sandro Aurélio, que é um amigo pessoal, meu padrinho de casamento, diga-se de passagem também. E Sandrão tá aqui com a gente, vulgo Sandrão para os amigos, tá aqui com a gente para falar sobre planejamento pessoal. E quem é o Sandro Aurélio, o Sandrão? Sandrão é contador, ele é especialista em compliance, planejamento tributário, ele é pós-graduado em gestão de pessoas, ele é consultor e auditor na SKN Contabilidades e Negócios. Mas Sandrão também, ele é coordenador de discipulado na Igreja Batista em Morada, em Vitória. Sandrão, prazer estar aqui com você no nosso podcast. É uma alegria te receber aqui. Fique à vontade aí para falar alguma coisa que eu esqueci sobre você, dar um salve para os nossos ouvintes. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, com o João, com o Vinícius. Gustavo é, sem dúvida, um dos irmãos que Deus me deu, junto com o Vini. João Marcos eu estou conhecendo agora, mas tem tudo para dar uma boa amizade. Afinal de contas, ele torce por Fortaleza e se tem essa fortaleza toda, certamente é gente boa. Eu esqueci ainda de dizer que o Sandrão é pastor e pai de 3 crianças. Como ele consegue fazer tudo isso, eu não sei. Mas talvez ele vai falar que tem a ver com planejamento, né? Por isso que ele vai dar uma aula pra gente hoje sobre planejamento. Eu tenho outra informação importantíssima aí. Rubro-negro de carteirinha. Não podemos esquecer. Deus. Pois é, galera. Então a gente vai bater um papo aqui sobre planejamento pessoal, como que você vai fazer para fazer o seu futuro, juntar uma grana, tirar férias, enfim, realizar os seus sonhos. Então fica aí com a gente, mas antes vamos para momentos de salves e recados. Salve, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, tudo bem com você? Está na hora daquele momento que a gente interage, que eu mando um salve pra você que interagiu com a gente, que você também fica informado e informada com as coisas que acontecem aqui em podcast, pocando suas ideias. E meu primeiro salve vai para o Vanderlei Lima, que compartilhou uma postagem nos seus stories e marcou a gente. Um salve pra você, querido pastor Vanderlei, você é muito querido pra nós e nós ficamos muito felizes que você ouve a gente e não só ouve, como recomenda a gente. Um salve pro nosso querido Reinaldo Honorato, já faz tempo que não aparece por aqui. Em breve Reinaldo deve estar por aí em algum episódio gravando com a gente. Então um salve pra você, Reinaldo, que também compartilhou nos stories e marcou a gente. E um salve pra nossa querida nutricionista Elza Oliveira, que participou do último episódio sobre as Crônicas de Nárnia, o Sobrinho do Mago, que ficou sensacional. E meu salve também vai pra galera que chegou nova aqui no podcast, chegou pra ouvir o episódio
episódio das Crônicas de Nárnia. Um salve para você, galera, que escutou o episódio, que curtiu a postagem no Instagram. Espero que vocês gostem e permaneçam com a gente, tem muita coisa boa e em breve teremos mais episódios aí sobre as Crônicas de Nárnia. Se você não ouviu, fica o convite para você ouvir o episódio anterior, que ficou demais, um dos episódios mais legais que a gente já fez aqui em podcast Pocando Suas Ideias. E eu queria fazer um pedido para você que é ouvinte nosso, que gosta do que a gente faz, para você compartilhar os episódios, compartilhe nas suas redes sociais, marque a gente que a gente vai lá e vai compartilhar essa sua postagem e vamos mandar um salve aqui para você. Nós vamos falar o seu nome aqui no momento de salves e recados. Então fica o desafio aí para você, o nosso pedido para você compartilhar os episódios nas suas redes sociais e marcar a gente, é importante. Se você fizer o stories, marque aí o nosso @podcast.pocandosuasideias ou no Facebook ou no Twitter, marque a gente, o nosso @ lá pra gente saber que você tá compartilhando e a gente fazer essa menção honrosa nesse momento de salves e recados aqui, tá beleza? E compartilhe também no Spotify, dá para você compartilhar diretamente do Spotify nos seus stories, que a pessoa já ouve ali, ou você colar o link nos seus stories, que ajuda demais a gente. Você não tem noção como ajuda demais. A gente fica muito feliz quando a gente vê vocês compartilhando o link, marcando a gente. E também você pode compartilhar o link do YouTube para a pessoa que não tem tanta familiaridade com o podcast. A gente está postando simultaneamente lá no YouTube este episódio que você está ouvindo. Então ajude a gente a divulgar, compartilhe nas redes sociais e marque a gente pra gente saber que você está divulgando, pra gente falar seu nome aqui e quem sabe a gente se tornar amigo também, né? Temos um grupo de amigos e ouvintes chamado Cantina lá no WhatsApp. Se você quer entrar, fala com a gente. Agora aproveite esse episódio aí e a gente precisa aprender a planejar a vida. Valeu! Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre planejamento pessoal, mas para começar este episódio, responda as seguintes perguntas: como está a sua vida? Como estão os seus sonhos e objetivos? Você tem prosperado? Quais são suas limitações? Sente-se realizado ou frustrado? Como será seu futuro se continuar vivendo como tem vivido? Estas são algumas questões chaves que servem para demonstrar a importância do planejamento pessoal, pois cada um deve assumir a responsabilidade sobre a própria vida, determinando objetivos e planos para alcançá-los. Todavia, devemos lembrar sempre que a finalidade da vida está em temer a Deus e guardar os seus mandamentos, como está lá em Eclesiastes 1:13. Mas o que seria o planejamento pessoal? A gente vai detalhar um pouquinho, mas de forma breve. Planejamento pessoal é a organização de nossas metas e objetivos e a forma como direcionamos nossas ações para a realização delas. Para que seja mais focado e efetivo, neste plano também devem ser definidas as estratégias, recursos e os prazos para a concretização de cada alvo especificamente. Um planejamento bem feito necessita ter, por exemplo, visão, objetivos, metas, valores, recursos, prazos, estratégias e muitas outras coisas que nós vamos conversar. Com isso, nós conversaremos neste episódio sobre a importância de um planejamento pessoal, sobre as necessidades desses itens e outros também, de planejamento nos nossos projetos, não só de trabalho, mas projetos na esfera pessoal e outras dicas mais. Por isso, eu já me dirijo ao Sandro, nosso convidado, para ele explicar um pouquinho qual é a importância de um planejamento pessoal. Realmente é necessário ter planejamento pessoal, Sandro? É importante isso? Ou é possível tocar a vida sem isso? Bom, João, veja bem, quando a gente fala em planejamento, a gente está falando em agrupar todas as ideias, todos os conceitos sobre aquilo que nós temos na vida, para que o nosso futuro seja melhor do que o nosso presente. E isso é muito importante. Eu ouso dizer que isso é vital. Uma pessoa sem planejamento, ela provavelmente vai ter muita dificuldade em qualquer área da sua vida, né? A gente aprende muito com Deus sobre planejamento, porque
o início da palavra de Deus em Gênesis já está ali uma aula de planejamento. Quando Deus pega e vai criando todas as coisas, dia após dia, e no final de tudo ele faz uma auditoria, né? No final de cada dia ele faz uma auditoria. É verdade. Deus vai criando as coisas e ele vai falando o seguinte: e viu que tudo era bom. E aí parte para o segundo dia. E viu que tudo era bom. No terceiro dia, e viu Deus que tudo era bom. E depois de tudo, ele ainda tira um tempo para descansar. Ou seja, está uma aula de planejamento aí e mostrando que todas as coisas criadas por Deus foram muito bem planejadas. Se nós, como coroa da criação, fomos muito bem planejados, o que a gente tem que fazer é seguir os ensinos do mestre, não é verdade? É verdade. Então, com isso que você falou, a gente pode dizer que Deus fez um planejamento da agenda dele semanal. Está correta essa análise? Não só o planejamento semanal, como um planejamento sucessório. Quando ele cria o homem e ele começa a colocar os princípios dele para o homem e a missão para o homem, ele está criando também um planejamento sucessório do reino, de estabilidade do reino, de promover o reino de Deus. Tudo envolve planejamento e a execução está sendo perfeita. É verdade. É verdade. Quem tem falhado mais é a gente como executor, né? Mas o plano de Deus está aí, está tocando direitinho, né? Desde o início da criação. É verdade. E é interessante que isso se reflete também, esses defeitos, né, esses problemas na continuidade do trabalho de Deus se reflete na nossa vida. Então, pessoal, que a gente está falando de um tema que a gente tem muita dificuldade de fazer na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Eu creio que a gente tem muita gente que não faz planejamento. E qual momento é recomendável começar a gente criar hábitos, né? A fazer planejamentos na vida? Por exemplo, a gente que é pai, eu e o Guto, você, né? Quando é que a gente ensina alguém, uma criança, um filho sobre planejamento e a importância sobre isso? Muito interessante aí a ponderação de vocês. Para começar, olha só como é que são as coisas, né? Quem mais fala de planejamento teve dificuldade nesse aspecto. Você acredita que nenhum dos meus 3 filhos foram planejados? Eita. Porque depois de 7 meses que eu estava casado, o plano inicial era que depois de uns 3, 4 anos viesse os filhos, né? Mas com 7 meses de casado, minha esposa Elisa engravidou. Então, o primeiro filho não foi planejado. Aí nós planejamos ter logo depois o segundo e o terceiro, mas não veio. E 16 anos depois veio a Clara. Eita. Nada planejado. E aí nós planejamos que estava muito bom, estava tudo muito bem ajustado e não precisava mais de filhos. E aí veio a Isadora. 3 filhos sem nenhum tipo de planejamento. Que legal. Só um parênteses aqui, Sandro, porque o ouvinte ele não tem a imagem, a cara do Vinícius. O Vinícius ficou apavorado ali. Se prepara, Vini. Mas só um contraponto. Então, aqui, deixa eu... Porque assim, ó, é dia 29 agora, não sei se esse programa vai ao ar antes ou depois, mas no próximo dia 29 eu faço 8 anos de casado. Então são 8 anos recebendo pressão para ter filho. Vocês não estão entendendo. Mas eu fico feliz porque meus amigos já estão tendo os meus aí. Ele tem 3. A média aí é 2 por família. Então alguém tá tendo os meus aí, deixa acontecer. Não, eu tive os meus, filho. Você vai ter os seus, se vira. Mano, se vira aí pra ter os teus, cara. Você é furado. Você sabia que há 5 anos atrás eu convenci a Lu o seguinte, falei assim, ó, chamei ela e falei, Lu, ó, vamos ter filho só depois que você fizer a sua faculdade. Beleza. Aí, em 2019, ela ingressou na faculdade. E ela termina agora, no final de dezembro, ela termina o curso dela, 4 anos. Eu estou tentando convencê-la a já em fevereiro começar outra. Porque se ela não começar, aí eu vou ter que dar a minha palavra. Eu vou ter que firmar a palavra, né? Eu disse, não, depois que você formar, no ano seguinte a gente pensa em ter filho. Nunca disse isso pra ninguém, certo? Aí agora eu tô tentando convencê-la a fazer uma outra faculdade. Vamos ver se eu consigo. Tem alguns meses agora aí pela frente. Agora você tá divulgando isso no episódio do podcast. Tá registrado, tá registrado. Tá registrado pra sempre na internet. Peça pra cortar, viu? Nem peça pra cortar. Eu não que entra, não vai cortar. Que entra aí no planejamento, né? Foi um planejamento de vida que a gente fez. É óbvio que quando a gente fala de filho, Deus envia, não tem jeito, né? É verdade. Mas assim, Deus está fazendo o nosso planejamento aí, por enquanto, ser o planejamento dele, né? Por enquanto tem casado o planejamento dele aí, que o mais importante nesse caso é o dele, né? Vamos ver se ela faz outra faculdade aí, vamos ver. Mas em linhas gerais, o melhor momento para se planejar é hoje, né? Mas se a gente for
trabalhar essas questões de uma forma mais ajustadas, a cada ciclo da vida, a cada mudança de vida, a cada perspectiva ou nova perspectiva, seja ela planejada ou não, o ideal é se fazer um planejamento daquela nova etapa da vida. Então, João, você falou ali sobre a questão dos filhos. Quando a pessoa casa, ou um pouco antes de casar, ela tem que planejar essa vida de casamento. Depois que ela casa e ela pensa, então, em ter filhos, ela tem que planejar essa história de ter filhos. Como funciona isso daí? Não é só ter filho, mas é ser pai, é se tornar pai. Isso muda muita coisa, isso altera muita coisa na sua perspectiva profissional, na sua perspectiva ministerial, na sua perspectiva de vida, na sua ideia de vida, na sua rotina. Isso transforma completamente. E aí a gente tem que fazer todos esses ajustes, e nada mais é do que um bom planejamento. Nós costumamos planejar as coisas, só que a gente não faz as etapas desse planejamento. Quando uma coisa vira, quando uma coisa muda, a gente automaticamente vai planejar. Alguns mais rápidos do que os outros, mas a gente acaba deixando de lado as etapas disso, as análises, os questionamentos que devem ser feitos com um bom planejamento. E quais seriam esses questionamentos, essa análise? A primeira coisa, em quanto tempo eu quero atingir o ápice daquilo? Seja na sua vida... A temporalidade precisa ter um prazo. Né, exatamente. Todo planejamento tem que ter um prazo pré-estabelecido. Todo planejamento tem que ter uma continuidade e tem que ter um prazo pré-estabelecido. Senão, tudo aquilo que a gente faz acaba perdendo a motivação. Eu acredito muito que tudo tem que ter um início, um meio e um fim. Mesmo que depois você faça um outro planejamento, mas você tem que ter isso daí. Então, o primeiro critério é o critério do tempo. O segundo critério é o critério do como eu vou chegar lá. Quais são as ferramentas necessárias? Quais são os recursos necessários? Em que ou em quem eu tenho que investir para poder atingir tal coisa? Então, essas questões são fundamentais. E o principal, de onde eu estou saindo, o início do planejamento, quais são as condições, onde é que eu estou plantado. Isso vai definir o êxito ou o fracasso do planejamento, sem dúvida. Isso aí você falou sobre a questão, primeiro, então, vamos dizer assim, primeiro a gente precisa saber qual é o nosso estado atual, né? A gente precisa se conhecer, não é isso? E aí vem aquelas perguntas, né, do planejamento, o que eu quero, quem vai fazer, ou quem vai ser envolvido no processo, como eu vou fazer, né? Quando eu vou fazer? Quanto, que é importante também, o custo disso, né? E o porquê, às vezes a questão da motivação, né? Que às vezes para nortear a vida. Muito importante isso. João e Sandra, muito legal ouvir isso, cara. Queria ter ouvido isso quando eu tinha 18 anos, né? Ou menos, com meus 16 anos, porque isso aí eu acho que é o básico para a pessoa conseguir ter uma vida legal, né? Uma vida com dignidade. Infelizmente, é o tipo de coisa que nem sempre a gente consegue receber essa informação, né? Pô, muito legal mesmo, esse conhecimento aí. São princípios bíblicos, Gustavo. Quando você olha para a palavra de Deus e vê ali sobre a viúva e o azeite, o que o profeta Elias vira para ela e fala o seguinte: o que você tem? Ou seja, é o ponto de partida. O que você tem? É a partir dali, daquilo que você tem, que um planejamento deve ser feito. A gente tem muita dificuldade hoje em dia, nessa era em que as palavras de afirmação, os trabalhos motivacionais estão tão em alta, e às vezes a pessoa não tem nada de sustentação e está sonhando com coisas mirabolantes sem se planejar, simplesmente porque alguém fala o seguinte: você é capaz, você tem que fazer isso, você nasceu para isso, você nasceu para coisas grandes, e aí não tem uma firmeza. E quando não se atinge determinadas etapas do planejamento, você começa a ficar desmotivado, e esse é um problema. É interessante você falando sobre essa questão da viúva, né? Tem um clássico nosso que a gente trabalha em planejamento bíblico, né, quando usa a Bíblia, é Neemias, né? E Neemias fez a mesma coisa, né? Ele foi, deu uma volta ali na cidade para ver como é que estava a situação. Ele viu que o negócio estava feio, aí ele reuniu todo mundo e disse: eu vim para cá com esse objetivo, vamos lá, bora. A situação é essa. Muito legal esse outro exemplo, né? A gente vê o caso da viúva, né, do azeite, e a gente tirar um pouquinho também essa questão de só olhar para Neemias, e a gente vê o planejamento em outras áreas da Bíblia, em outras histórias até mais simples, né? Até mesmo porque a nossa vida muitas vezes é simples. Aí não tem um grande empreendimento, né? Não tem uma cidade para reconstruir. A gente tem
a vida para tocar. E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa de planejar também, né? Como Quer coisa mais complexa do que a vida? O maior empreendimento que nós temos que ter e o maior planejamento que nós temos que ter é o planejamento de viver. Quando a gente não planeja viver, a gente sobrevive. E como diz lá nosso querido Ed Renekiewicz, viver é mais do que sobreviver. Legal você falar isso, Sandro, que na psicoterapia, quando a gente vai falar de planejamento de vida com algumas pessoas, a gente vê como que elas mudam a visão quando elas começam a pensar no futuro, planejar. E aí mudam a visão até de si mesmo, sabe? De autoestima, de se sentir capaz de poder olhar para frente e pensar assim, não, eu posso conquistar alguma coisa. Eu posso dar passos à frente, eu posso ter alguma coisa, eu posso ser alguém, eu posso conquistar. Então, assim, quando você fala assim que é uma questão de vida, né, disso, né, de sobrevivência, realmente as pessoas elas chegam sem ter uma visão de vida e quando a gente vai, primeiro faz outros tipos de acolhimento, né, quando a gente entra nessa questão do planejamento, como que a visão da pessoa muda até em relação a si e em relação às pessoas que o cercam também. Impressionante isso. Verdade. É interessante, Vini, que você falou aí sobre a questão da psicoterapia, né? Eu estou fazendo pós em terapia familiar e aí aprendi sobre genograma de família, linha de vida, e é interessante isso, entrando na parte do planejamento, de você conhecer a sua história, o momento que você está, e esse tipo de trabalho ajuda você a conhecer, né, as suas relações familiares, para você perceber, opa, peraí, eu estou nessa condição por conta disso, agora eu preciso mudar e ressignificar, né, reajustar a forma de pensar. O pessoal da planejamento fala em mindset, né, é assim mesmo, né, mindset, mudar a forma de pensar para poder seguir um rumo, né, ter uma ideia. Agora, sim, quando a gente... não sei se eu estou percebendo isso na nossa conversa, não sei se os meninos também, e o Sandro também está nesse viés, mas às vezes dá uma ideia que o planejamento pessoal é a gente pensar, né, no planejamento de vida a longo prazo, né, ou então a médio prazo. Mas, Sandro, se a gente quiser começar com o que a gente tem agora, mas eu quero simplesmente organizar a minha vida para que eu não deixe os outros tomarem a minha agenda, né? Eu quero conduzir a minha vida. Que tipo de planejamento, cara, a gente pode fazer? Eu sei que eu estou saindo bem muito da pauta, mas a nossa conversa está conduzindo aqui o nosso papo. Eu estou achando interessante isso. Bom, todo planejamento ele tem que ter um ponto de princípio do seguinte: qual é o ambiente ou onde eu vou chegar que vai me deixar da mais confortável possível, seja ele em qual ambiente, profissional ou se ele for familiar, mas a meta é sempre o conforto. Eu preciso estar confortável. A pessoa, quando ela está confortável, ela tem mais tempo para pensar, ela tem mais saúde emocional, ela tem mais equilíbrio na tomada de decisões e ela consegue progredir muito mais na sua vida quando ela está num momento de equilíbrio, de estabilidade. Então, a estabilidade é sempre a meta. E aí vai a partir daquilo que eu não tenho estabilidade hoje. De repente, alguém está nos ouvindo aqui e o grande problema de estabilidade dela seja na área financeira. Então, ela vai fazer um planejamento. A primeira área que ela precisa planejar é o planejamento financeiro para ela se estabilizar. E é muito importante a gente entender o seguinte, quando se fala na área financeira: estabilidade não significa ser rico. É muito importante isso daí, porque a gente tem esses conceitos de riqueza muito deturpados na nossa sociedade. Existe uma coisa que é ter dinheiro e outra coisa que é ter riqueza. Riqueza tem mais a ver com valores do que em quantidade. Uma pessoa que ganha um salário mínimo e que gasta meio salário mínimo por mês é uma pessoa que tem riqueza e que a longo prazo vai ter muito mais riqueza. Por quê? Porque ela tem estabilidade. Agora, a pessoa que ganha 1 milhão por mês, que gasta 1 milhão é um eterno endividado. Ele não tem estabilidade, ele ganha muito dinheiro, mas ele não tem riqueza. Esses valores, esses princípios são fundamentais para a gente entender. Então, o grande ápice do planejamento é estabilidade, seja ele na área
que eu tiver mais dificuldade. Mas isso não quer dizer que eu devo negligenciar as outras áreas. Entendi. Então, como é que a gente poderia, assim, agora falando de ferramentas, né? Eu estou começando agora e eu quero me organizar, certo? Eu tenho que buscar o ponto de estabilidade e tudo, mas eu queria usar uma ferramenta. Por exemplo, minha agenda durante a semana está muito bagunçada, né? Eu tenho um monte de coisa que eu tenho que fazer, que eu estou devendo. Minha esposa já pediu para fazer não sei quantas coisas em casa e eu termino não fazendo, né? E o que eu posso utilizar, né, para me ajudar porque assim, às vezes a estabilidade ela precisa começar em mim. Eu tenho que ter autorresponsabilidade para poder chegar a um ponto de estabilidade. Então, o que eu posso fazer para poder eu conduzir a minha agenda, eu conduzir as minhas tarefas e poder atender às expectativas das outras pessoas e também as metas estabelecidas. Dizem que toda rotina, ela demora cerca de 2 meses para poder ela ser bem estabilizada, né? Então, quando a gente fala de gestão do tempo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir aquilo que é importante, aquilo que é urgente, aquilo que não é tão importante nem é urgente. Tem um quadro que eu costumo fazer, que eu acho que ela é muito interessante, né? A ferramenta do SWOT, e você pode utilizar ali o que para mim é urgente e é importante. Isso tem que ser a prioridade na minha vida. E embaixo, no mesmo quadro, eu tenho aquilo que não é urgente e aquilo que não é importante. Então, eu posso ter coisas, ou tempo, ou pessoas que são urgentes, mas não são importantes. Então, eu vou atribuir a questão do tempo para ela. Eu posso ter coisas que são até importantes, mas não são urgentes. Então, ela tem valor, mas eu posso deixar um pouco mais para frente. E aquilo que não é nem urgente, nem importante, eu não vou perder tempo com isso. Eu não vou investir tempo nisso. Eu vou deixar um pouco para o lado, até porque a nossa vida é muito corrida. Então, a gente tem que definir, em primeiro lugar, o que é importante e o que é urgente. Importante tem a ver com valor. Urgente tem a ver com tempo. Com isso, você consegue fazer um bom planejamento do seu tempo, da sua semana, do seu mês, do seu ano e dos valores que você pode alcançar. É interessante que tem a matriz de Eisenhower, né? Que diz assim, o que você tem que fazer em cada quadrante, né? Quando você pega aquilo que é importante e é urgente, você tem que fazer agora. Exatamente. Aquilo que não é importante, mas é urgente, aí ele até fala, né? Você delega, você arruma alguém para fazer. E aquilo que é importante e não é urgente, você precisa o quê? Agendar, né? Marcar o dia que você vai fazer. E é interessante, Sandro, que na minha dinâmica de trabalho, eu preciso atender e-mails e preciso atender chats, né, chamadas no Teams, né, que é o aplicativo que a gente usa no trabalho. E é interessante justamente isso, que tem e-mails que chegam para mim, que eu olho assim, cara, isso é importante, então eu vou agendar. Aí eu começo a agendar. Só que aí eu começo a postergar, né? Eu não estou podendo fazer isso agora. Às vezes, cara, acontece de eu olhar para aquele negócio ali depois de 2, 3 semanas, às vezes até mês, olhar assim, cara, isso não é importante. Se eu passei tanto tempo postergando isso, é porque não é importante. A gente está em outra situação parecida, que a gente está no quadro Kanban com a equipe. Tem chamados que estão a fazer há mais de 90 dias. E a gente está se perguntando, né, como gestor, analista, né, do processo, a gente está se perguntando, será que isso realmente tem que ser feito? Tem que estar no nosso Kanban, né? Para quem está nos ouvindo, Kanban é um método ágil, né, que serve para a gente organizar as nossas tarefas, né? Aquilo que está para fazer, aquilo que a gente está executando, concluir de forma bem simplificada. E aí a gente está com essa situação. Então, eu acho interessante essa matriz por conta disso, né? Você falou do urgente, do importante, da gente fazer essa combinação e até chegar num ponto, aquilo que não é urgente, que não é importante, a gente eliminar. E eu, na minha experiência de trabalho, eu tenho muita coisa eliminada. Hoje eu peguei fazia 2 meses que eu estava postergando isso. Quando eu parei, eu olhei assim, opa, peraí, isso não é importante nem urgente, isso não tem necessidade de ser feito, então não vou fazer. É porque o ser humano tem muita dificuldade de falar não, e não estabelecer esses critérios é a principal causa de dificuldades na vida, principalmente no que se refere a relacionamentos. A gente tem muita dificuldade de negar algo, ou negar um tempo, ou alguma coisa a alguém. E quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, abrindo muitas concessões, isso toma nosso tempo, isso toma nossos recursos,
e a gente acaba se desviando dos planos necessários. E quanto mais desviar dos planos, maior é o tempo para poder se alcançar a tão sonhada estabilidade. Quando a gente começou na introdução desse episódio, primeira coisa, Vinícius, Guto, vocês querem comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Tô assistindo foto do Vinícius, falou tanto sobre planejamento. Vinícius da Marvel. Tá tímido ali. Tá quietinho só porque o mentor dele tá aqui. Não, tô bebendo de balde aqui, rapaz. Tô só ouvindo e absorvendo. Tô até fazendo algumas anotações aqui. Eu também, tô anotando aqui. Isso aqui é o Sam tá falando, e eu já tô assim, um bocado de ideia já vai pipocando na minha mente do que eu preciso fazer, entendeu? Aí eu preciso sentar com a minha esposa, mostrar pra ela o que eu coloquei no papel, pedir pra ela olhar pra isso, pedir pra ela colocar o que ela quiser também nesse papel, vamos ver o que é palpável, o que é possível. Eu tô aqui pensando em um bocado de coisa, cara. Eu tô aqui já, vou sair daqui já motivadaço. Outra faculdade vem. Quer ver uma coisa interessante, Vini? Que eu costumo fazer aqui em casa já tem um bom tempo, já há alguns anos que a gente faz isso aqui, é planejar os nossos grandes eventos familiares, inclusive as férias. É muito interessante isso porque a gente planeja e a gente faz com que as crianças participem do processo e dessa forma elas já se sentem importantes. Então a gente planeja o que a gente quer. A gente quer praia, a gente quer brincar, a gente quer frio, o que a gente quer. E dentro disso daí a gente planeja as nossas férias, a gente faz todo ajuste das nossas férias. Quando a gente envolve as crianças nesse processo, em primeiro lugar, aquele senso de pertencer à família é maior. Segundo, que elas começam, então, a te ajudar no processo. Então, a gente viajou agora no início do ano, de férias, e a Clara puxou o cofrinho dela. Daquilo que eu vou dando, também daquilo que ela vai vendo na minha carteira de moedinha, e tinha um valor lá considerável que ela falou o seguinte: pai, isso daqui é o que eu vou utilizar nas minhas férias. E de fato ela comprou aquilo que ela queria com um dinheirinho que ela juntou ao longo de um ano, porque ela sabia para onde a gente iria e aquilo que a gente iria ter lá. Isso foi muito interessante, todo esse planejamento na prática. Isso dá uns resultados muito bacanas. E aqui, eu tô pensando aqui, tudo isso que vocês têm falado, e realmente estou aprendendo bastante, e pensando aqui no que tem a ver o planejamento com a mordomia cristã. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque eu acho que, como você bem falou aí no início, que Deus planejou, tem alguma coisa a ver a mordomia, os nossos bens, nossa vida com planejamento? Sem dúvida. Crônicas diz o seguinte, que tudo que existe no céu e na terra é teu, ó Senhor, e é teu este reino. Então, quando a gente coloca esse ensino no coração, você começa então a observar que você é um mordomo e não dono. O mordomo, ele cuida para o dono. O mordomo, ele administra por dono. E você se desfazendo de toda essa bagagem de coisas e de valores é algo maravilhoso. O apóstolo Paulo disse que ele conseguiria viver muito bem em toda e qualquer situação. Ele vivia muito bem na escassez, como vivia muito bem na bonança. Por quê? Porque ele nunca se sentiu dono de nada. Ele nunca se sentiu confortável sendo dono, nem das igrejas que ele fundou e que ele pastoreou. Tudo isso é mordomia, é saber que eu administro com zelo, com cuidado, de acordo com a vontade do dono. O dono do negócio é que conhece o negócio. É o dono da vida que conhece sobre a vida. E aí eu começo a aplicar isso em toda a minha vida e eu começo, então, a direcionar a minha vida de uma forma muito sábia. Você falou aí da questão do exemplo que você usa na sua família. Projeto, né? De fazer projetos para grandes coisas. Você acha que seria um começo interessante para alguém que não faz nenhum tipo de planejamento hoje? Começar a ver assim, eu quero tirar uma férias com a família, eu quero comprar tal coisa, e fazendo um projeto ou então um planejamento para alcançar isso? Sim, sim. Esse é um bom ponto de partida para você aprender a planejar. E a família é um ambiente perfeito, porque é ali que você leva todas as suas dores, suas vitórias, suas alegrias, mas também as suas decepções.
sofre todo mundo junto, né? E uma coisa interessante, João, é que as estatísticas mostram que 55% dos divórcios no Brasil hoje têm origem em crises financeiras, ou seja, na falta de planejamento. Então, quando você observa a quantidade de divórcios no Brasil, a quantidade de pessoas que estão se divorciando, se separando, porque não planejaram a sua vida, o impacto disso na sociedade, a gente então começa a dar um pouco mais de importância. Planejar umas férias é uma coisa muito simples e é uma coisa que pode te dar uma motivação muito grande, porque em primeiro lugar, você vai planejar algo em 1 ano. Em segundo lugar, a partir de agora, daquilo que eu tenho e de onde eu estou. Então, se eu estou no Espírito Santo e eu quero fazer um planejamento para poder visitar Fortaleza, por exemplo, tenho que entender qual é o custo da minha viagem, o que eu vou gastar, quanto tempo eu vou gastar, com quem eu vou, que isso também é importante. Quem vai estar ao seu lado em volta do seu planejamento? Em tudo na vida. Vai ter gente que você vai ter que deixar para trás. Tem planejamentos que, para serem bem-sucedidos, você vai ter que abrir mão de pessoas e de coisas. Isso é muito importante também a gente pontuar isso daí. Mas como se refere à família, tem que ir todo mundo. Então, eu preciso fazer um planejamento que englobe todos. E será que esse é a vontade da minha família? Pode ser a minha vontade. Ir lá naquelas praias de Fortaleza, tomar um banho na praia de Iracema, e naquela feirinha lá na praia de Iracema, muito legal, mas minhas filhas vão curtir, que são pequenas. Talvez elas curtam lá o Beach Park, mas para isso eu preciso de um outro planejamento, de mensurar mais valores, de acrescentar valores e de tempo para isso tudo. Mas a questão das férias é o melhor ambiente que você tem como aprender a planejar. É a melhor coisa. É por isso que, se você quiser fazer um planejamento para ir para o Rio Grande do Norte, eu acho melhor, tem mais opções para as meninas pequenas. Eu prefiro, né? Podcast é dica de férias também. É dica de férias gente? também, né? É dica de férias. Até mesmo porque eu vou mais para Natal, né, do que para Fortaleza. Por isso que eu falo brincando isso. Minha esposa é de Natal, minha mãe tá em Natal, então... Pessoal, essa informação que o Sandro trouxe aí dos divórcios por causa da falta de planejamento, me ocorreu aqui uma coisa que é bem comum na igreja, que são os jovens que casam muito cedo, às vezes por pressão social ali da igreja, né? O Vinícius mencionou a pressão por ter filhos, que é muito comum na igreja, né? Todo mundo tem uma opinião melhor sobre sua vida. Então, o jovem, ele começa a namorar e a gente não recebe nenhuma dessa informação na igreja. Em vez de chegar um irmão lá mais experimentado, vivido, vem cá, vou te aconselhar, você planejar a sua vida. Não, eles chegam para você e falam, não, casa, tenha fé, vai lá, Deus vai sustentar. E aí a gente não vê depois, ou vê a gente que é pastor, vê as crises que isso gera e a gente vai socorrer as pessoas, né? Eu acho que isso somado à nossa cultura brasileira do improviso, eu acho que isso vem dando sérios problemas na vida de algumas famílias e alguns casais que vão se formando aí, né? Eu acho que seria interessante a gente criar uma cultura na igreja, dentro do nosso discipulado, que fale também sobre planejamento de vida, né? Gustavo, eu acho isso fundamental. As igrejas têm perdido muito, espiritualizando aquilo que não deveriam. A gente acaba colocando ou atribuindo a Deus uma responsabilidade que é nossa. Deus, ele é o Senhor de todas as coisas, mas isso não quer dizer que ele vai fazer todas as coisas. Principalmente no que se refere a nós, pastores, nós temos uma responsabilidade muito grande junto ao rebanho de fazê-los pensar, de fazê-los analisar, de fazê-los tomar decisões sábias. Um pai, a maior alegria de um pai é quando um filho começa a tomar decisões sábias. Quando o filho começa a escolher coisas boas para ele e que vão repercutir no seu futuro. Um pastor ele deve fazer a mesma coisa com o rebanho. Ele tem que orientar o rebanho em todas as áreas da sua vida. Então, os nossos jovens estão casando cedo por pressão social ou porque algumas vezes nós espiritualizamos a coisa. A gente costuma dizer que é melhor casar do que abrasar, por exemplo, mas é só quem atendeu ou quem viveu a experiência de um casamento fracassado e tentar ajudar esse tipo de coisa de pessoas, que sabe o impacto desse mau direcionamento, desse mau planejamento. Casamento é algo muito sério, família é algo muito sério, planejar é fundamental. Por isso que quando eu vou sempre que aconselhar noivos, eu exijo que eu converse com eles, que eu tenha alguns encontros com eles, e a gente fala sobre tudo. Qual é a perspectiva deles sobre casamento, sobre sexo, sobre política, sobre vida, sobre futuro, sobre empreendedorismo, sobre ministério. A gente tem encontros sobre cada coisa desse tipo. Algumas vezes
as pessoas não levam isso em prática, mas na minha experiência, os retornos têm sido bem positivos. Legal, muito bom poder a gente conversar também com essa turma. Agora, uma coisa, o Guto falou sobre a questão de casais na igreja, recebem a pressão e tudo, mas a gente dando umas cutucadas aqui, lá, né, faz parte do podcast, mas querendo ou não, a igreja falha muito em planejar, né? Tô generalizando, né, mas existem casos e casos, mas eu vejo que a gente falha muito em planejar, né? Quantos colegas vêm falar de planejamento em reunião de agenda, né? Não, a gente vai fazer o nosso planejamento, vamos nos reunir para definir o que nós vamos fazer, a nossa agenda para 2023, né? E aí se resume a isso, né? E aí na nossa introdução, Sandro, a gente falou sobre alguns itens de planejamento, né? Visão, objetivos, metas, valores, estratégias. Isso é realmente necessário a gente traçar todo o planejamento, a gente precisa disso? Isso faz parte mesmo? Ou é só para aqueles grandes planejamentos, um grande projeto? Esses itens existem outros que podem fazer parte? Fala aí um pouquinho mais detalhado, não precisa ser tão detalhado em cada item, mas sobre essa questão dessa questão de visão, estratégia, objetivos, metas. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o Vinícius teria tudo para poder falar sobre isso daí, porque ele está vivendo isso na prática, né? Mas eu acho que, antes de estabelecer essa questão de visão, missão, valores, metas, gostaria só de concordar com você, João. Eu acredito, pode ser um pouco pesado isso que eu vou falar, eu acredito que a igreja, principalmente a igreja brasileira, ela está vivendo um período muito chato, muito feio, de não aproveitar as oportunidades. Eu acredito que nós temos a maior arma do universo, que é a palavra de Deus. E acredito que nós temos o maior vigor do universo, que é o Espírito Santo de Deus. E ainda assim, mesmo tendo a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus, nós não desenvolvemos como deveríamos desenvolver. Nós somos os únicos que têm a verdade. E a gente não desenvolve como deveria desenvolver. Nós não somos tão relevantes como deveríamos ser. A igreja vem passando por mutações e ela não entendeu ainda que essas mutações, elas se dão por falta de planejamento. Na década de 80, a gente tinha um estilo de igreja que a gente chamava de igreja pastoral, onde o pastor, ele se colocava como sacerdote, aquilo que ele falava era lei, e as pessoas seguiam e respeitavam. Chegou um determinado momento que as pessoas não acreditavam mais nisso e começaram então a pontuar os carismas da igreja, as ações emocionais da igreja. Aí se tornou então um viés muito forte o pentecostalismo, o neopentecostalismo e algumas correntes disso daí. Quando chega ali depois finalzinho da década de 90, nós começamos então a ver as grandes igrejas, as mega igrejas. Então saímos do modelo pastoral, fomos para o modelo carismático. Depois saímos, então percebemos que nós cansamos e não dava muito certo e procuramos então os eventos, os grandes eventos, aquilo que preenchia as nossas emoções e as nossas lacunas. E aí acabou que aquilo ali também não deu certo. E agora nós estamos vivendo o período da igreja relevante, onde a ação social, onde a inserção social, ela toma um viés de igreja verdadeira. Tudo isso é muito bacana e tudo isso tem aspectos muito positivos, mas todas elas são falhas quando se refere a qual é a missão da igreja. A missão da igreja, ela sempre foi uma só: proclamar o evangelho e estabelecer o reino de Deus. Quando eu sei aonde eu estou e eu sei para onde eu vou chegar, a igreja precisa proclamar o evangelho, estabelecer o reino de Deus. Então, eu começo então a observar onde eu estou, eu começo a estabelecer qual é a minha missão. A minha missão é proclamar o evangelho. Começo a criar, então, a partir disso daí, a missão específica da minha igreja, da minha comunidade. Costumo dizer para alguns pastores, Deus virou e falou o seguinte: eu vou te dar a maior empresa do mundo para você gerenciar. Você vai ser o CEO da maior empresa do mundo. Aqui tem mais recursos, aqui tem mais condições, aqui tem mais associados, aqui tem mais empregados e aqui vai distribuir mais dividendos ao longo do mundo. É a igreja isso daí. Essa é a igreja verdadeira. Então eu estabeleci a missão. A minha igreja precisa proclamar o evangelho e estabelecer o reino de Deus. E aí depois, então,
eu tenho qual é a visão, como eu vou chegar lá, o que eu faço para poder chegar lá. Então, eu tenho que ser uma igreja que seja viva, que seja relevante, que propague o ideal de Deus, que propague as verdades de Deus, que discipule, que encoraje as pessoas, que distribua o bem, e por aí vai. Essa é a visão. E quais são os valores que eu creio sobre isso? Então, quando a gente fala de planejamento de igreja, não existe planejamento bem-sucedido sem missão, sem visão, sem valores. Eu creio nisso. E creio que as igrejas estão perdendo muito, estão muito atrás do que deveriam ser por não estabelecer esses critérios. Agora, Sandro, estava pensando aqui, porque há alguns minutos atrás, vocês mesmos concluíram aí, e eu concordei, que não se ensina planejamento para as crianças, que a gente não aprende sobre planejamento na escola. No curso superior, vai aprender sobre planejamento quem está na área específica. Por exemplo, eu estudei psicologia, eu fiz uma disciplina chamada empreendedorismo, que tem um pouquinho do planejamento, mas é uma disciplina que normalmente nesses cursos de humanas, principalmente, ela é ofertada EAD, por exemplo. No meu curso tem uma disciplina chamada Planejamento de Vida, que é puro coach, cara. Pois é, a pessoa que montou o cronograma provavelmente deve ter essa inclinação, né? E aí, eu fiquei aqui me perguntando, você falando da igreja, né? Mas, na verdade, nós não temos, e isso se reflete na igreja. Por exemplo, nós pastores, nós estamos aqui num diálogo com 4 pastores. O João, parte da formação dele foi na mesma instituição que a gente, é que eu não vou falar isso num tom de crítica à instituição, muito pelo contrário, eu tenho muito carinho pela instituição que nós formamos, mas o planejamento que a gente estuda no seminário, por exemplo, ele deixa muito a desejar, pelo menos na minha época, não sei como que é hoje. Administração eclesiástica, né? Sim, sim. Aí o que a gente vai aprender a fazer? Vai aprender a batismo. Assembleia, batismo, assembleia. Entendeu? Entendeu? Então, assim, isso é reflexo de pastores que não são ensinados. A igreja chega nesse ponto, um dos motivos, né? Os pastores não são... Eu, por exemplo, estou aprendendo sobre planejamento de igreja agora. E aí eu vejo o quanto que é desafiador, porque a igreja, às vezes as pessoas perguntam assim, precisa pastor fazer isso? Mas aí você tocou um ponto muito importante, porque não é a perspectiva religiosa apenas. A comunidade não aprendeu a planejar, não se ensina isso. Né? Eu acredito que a educação moderna ela vai ter que, em determinado momento, parar e pensar, vai ter que investir nos ensinos de empreendedorismo. Né? Isso é mais importante do que a educação, alguns tipos de educações, ou alguns tipos de matérias, vamos colocar assim. A pessoa precisa entender muito bem para onde ela está indo. Na minha faculdade de Ciências Contábeis, por exemplo, eu aprendi uma coisa que se chama razonete. Eu nunca utilizei um razonete na vida, mas ninguém me ensinou a planejar as coisas, a fazer as coisas de uma forma... planejar o meu escritório. E uma coisa muito interessante é que depois que eu me formei em faculdade em Ciências Contábeis e eu montei o meu escritório, depois de 6 meses eu peguei o primeiro cliente, e na hora que veio aquele monte de papel, eu olhei para aquele monte de papel e falei, eu não sei fazer contabilidade. E aí eu voltei, né, na faculdade que eu me formei, procurei meu professor de prática contábil, que eu fiz prática contábil e não aprendi contabilidade, falei, meu amigo, eu não sei fazer contabilidade, eu percebi isso daí. E aí, então, ele criou o que existe hoje, até hoje lá, o núcleo de pesquisas contábeis. E aí eu levei essas empresas para lá, as minhas primeiras empresas, para a turma do último ano, para que a gente fizesse contabilidade lá e aprendesse na prática. Olha só que coisa interessante. Então, não se ensina isso nem na faculdade, Vinícius. E olha, nós estamos falando na Faculdade de Ciências Contábeis. Isso deve nortear a educação do futuro. Se a gente quer ter um futuro como país, um futuro como nação, um futuro como igreja, um futuro como família, existem matérias ou existem disciplinas que precisam de ser difundidas. Todos precisam ter acesso a esse tipo de informação. Não através dessa manipulação mental que está existindo hoje aí, né? De uma forma tão pobre e tão barata, mas de uma forma mais consistente. As grandes organizações e os grandes países bem desenvolvidos, todas elas investem muito em empreendedorismo. É legal que a gente já vê também algumas instituições investindo nas crianças, ensinando isso, né? Por exemplo, a escola da minha filha deu para ela um quadro de planejamento semanal. Então ela tem um quadrinho lá de segunda a sexta-feira para escrever o que vai fazer e do lado alguns lembretes, né? Dá até para fazer uma lista de tarefas e tudo, e eu estou tentando ajudá-la a entender. Eles ensinaram um pouquinho na escola, mas quem tem que ensinar mesmo é a gente em casa, né? E ensinar. Eu sou formado na área de gestão,
gestão, minha esposa formada em administração, então a gente está aprendendo, né, a ensinar a nossa filha a se organizar e se organizar financeiramente também, porque a escola ensina, né, tem o livrinho e tudo, mas na hora de aplicar a turma tem dúvida, né? Por exemplo, eu dei um valor para ela uma vez para ela comprar o lanche da semana toda. No primeiro dia ela gastou mais da metade do dinheiro, entendeu? Gastou o dinheiro de 2 dias. Então são coisas que a gente vê as escolas tentando, mas a gente em casa precisa ajudar muito, né? E como o Vini falou, a começar em nós, né? A gente precisa também refletir isso, essa questão de planejamento nas nossas igrejas, né? Seja no aconselhamento pastoral, seja também na questão do próprio planejamento da igreja, né? Não só agendar o que vai fazer, mas como vai fazer, para que vai fazer, né? E essas coisas mais. Caminhando para nós finalmente, né? Para a gente não entrar tantos detalhes, mas eu queria que você desse algumas dicas, né, de um planejamento eficiente para quem está começando essa questão. Eu decidi, eu preciso me planejar, eu quero. Quais dicas que você poderia dar para ter um bom planejamento? Bom, vamos falar sobre um planejamento, então, que cada área em si tem que ter o seu planejamento. Vamos falar de um planejamento daquilo que atinge, eu acho que a grande maioria do brasileiro, que é dinheiro. Como é que se planeja para poder ter uma vida confortável, um equilíbrio financeiro de acordo com os meus padrões? Bom, primeira coisa... Já peguei minha caneta aqui para anotar, hein? Isso. Então, primeira coisa que eu preciso olhar, onde eu estou, o que eu tenho, ou o que eu não tenho. Eu vou fazer uma análise, bota isso num papel, pega um caderno, uma folha e começa a colocar exatamente aquilo que você tem. Começa a olhar para todas as coisas e começa a estabelecer o valor de mercado daquilo, da sua casa, do seu apartamento. Lembrando que casa financiada, carro financiado, moto financiada não é seu, é do banco. Só vai ser seu depois que você quitar. Por enquanto, você não tem um bem, você tem uma obrigação. E essa obrigação, ela deve ser sanada. Você precisa planejá-la muito bem para caber no seu orçamento. Então, faça uma lista de tudo aquilo que você tem. Depois que você tiver aquilo ali, você vai parar diante daquela folha, você vai estabelecer os valores, e você, em primeiro lugar, que você vai fazer, você vai orar e vai agradecer a Deus. Porque o princípio para você ser bem-sucedido e feliz é o contentamento. Você precisa entender princípios de contentamento. Partindo por isso, daquilo que você tem, partiu da área espiritual, e é até aí que Deus vai entrar, depois disso daí, é contigo. Você vai, então, estabelecer um prazo para você adquirir tal coisa ou chegar na sua meta de satisfação. Depois que você atingiu, você verificou quanto tempo e qual a sua meta de satisfação, você vai estabelecer, então, como eu vou chegar até lá. Então, se a minha meta é chegar ao primeiro 1 milhão, eu tenho que estabelecer tanto tempo e ver qual é a minha capacidade de ter riqueza até chegar ao meu primeiro 1 milhão. É importante a gente estabelecer quanto é que a gente ganha e quanto é que a gente gasta. O lucro disso, ele tem que se dividir em 2 partes. Nunca se esquecer do contentamento. Então, você tem que ter uma parte para doar, uma parte para investir e uma parte para guardar. Isso é fundamental dentro do planejamento. A ideia, para que você consiga alcançar esse valor que te deixa satisfeito, que te deixa equilibrado, é você fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você. Se você trabalhar a vida inteira para alcançar algo, você vai perceber que quando chegar lá na sua meta, você vai se sentir tão cansado que você não vai conseguir usufruir. É igual o cara que constrói uma casa absurda, com piscina, com churrasqueira, aquele jardim maravilhoso, e ele chega no final de semana e ele não pode usufruir daquilo ali, porque na verdade ele tem que limpar o quintal, limpar a piscina, tirar os excrementos do cachorro e passar pano na vidraça, e quando chega no domingo à noite, ele está muito cansado e percebeu que ele não fez nada. Então você tem que fazer o dinheiro cuidar de você, trabalhar para você. Você precisa ter novas fontes de renda, você precisa ter rendas passivas. Dinheiro trabalhando para você significa que você, então, vai em determinado momento poder parar de trabalhar e alcançar aquele objetivo. Ao longo do tempo, até você chegar na sua meta e no tempo estabelecido, você vai ter que fazer algumas análises, parar, verificar, ver se você chegou naquela etapa, se você cumpriu aquela etapa. Se você não conseguiu cumprir, você tem que perguntar por que não cumpriu.
o que faltou para você cumprir aquela etapa e o que você pode melhorar, aonde você pode investir para poder alcançar aquilo ali. E feito isso daí, você vai subindo degrau por degrau até alcançar. Uma coisa que eu falei lá atrás, é muito importante, você precisa estabelecer também quem é que vai caminhar com você nesse período. Quais são as pessoas que você vai envolver. Ninguém chega no topo sozinho, ninguém chega no topo sem depender de ninguém. Nós dependemos de pessoas, vivemos por pessoas. E a grande satisfação é quando chega junto, né? Quando chega toda a família junto, quando chega toda a congregação junto, quando chega toda a empresa junto. Isso é muito bacana. E nunca se esquecer que maior do que a riqueza material são os valores que você carrega e que você alcança. Se você tiver isso então em mente e muito bem ajustado, eu oriento que coloque sempre isso no papel e vá fazendo as suas anotações de uma forma bem prática. Vai olhando para aquilo ali, coloca na porta. Quando você acordar e você verificar aquilo ali, aquela meta, aquele objetivo, aquilo vai te ajudar a ser mais disciplinado, a ser mais equilibrado e alcançar os seus objetivos. Eu tenho certeza que você vai alcançar isso lá. Eu acredito que Deus, ele nos fez perfeitos e dentro do plano dele, o plano dele era um plano de satisfação. O plano dele foi para que o homem vivesse satisfeito. Voltando lá no Gênesis, quando a gente começou essa conversa aqui, no plano de Deus, e ele viu que tudo era bom, nós tínhamos o melhor dessa terra que foi criado por ele. Acontece que por falta de planejamento nosso, decisões mal tomadas nossas, nós jogamos tudo fora. Mas será que ainda é tempo? Com certeza é. É tempo de retomar. Eu não posso voltar lá para aquele jardim, mas eu posso ter na minha casa o meu jardim do Éden, muito bem estabelecido e muito bem ajustado, com todas as riquezas possíveis. Riqueza não é pecado. Acumular dinheiro e só pensar nele, sim, mas riqueza não é pecado. Eu creio nisso. Amém. Diante de toda essa conversa que a gente teve sobre planejamento pessoal, né, o que a gente espera que cada um que está nos ouvindo aqui, se não faz, né, comece a pensar aí na vida e a se planejar e não deixar que a vida leve você ou que alguém tome a sua agenda, né, e conduza você para algum caminho. Mas que você seja, como diz os coaches, né, falando como Gustavo gosta, né, para não dizer o contrário, seja o protagonista da sua história, né? Então, se planeje. Isso aí não é o coach que fala, não. O psicólogo fala isso. O psicólogo fala isso. Não. É um doutor em psicologia. Psicólogo fala isso e muito bem falado, inclusive. Fala de ser a psicologia comunitária, inclusive, trabalha para que aquela pessoa que mora na comunidade, que tem às vezes menos oportunidades na vida, oportunidades financeiras de estudar, enfim, a psicologia comunitária trabalha para que ela se torne protagonista da sua história. É o coach que se apropriou de forma indevida disso. Não, com certeza. Se apropriou disso e de muitas outras coisas, né? Indevidamente. O meu sentimento no fim desse episódio é, cara, como que eu cheguei até aqui sem planejar nada na minha vida? Misericórdia de Deus e graça, cara, porque foi muito legal essa conversa, porque eu aprendi pra caramba aqui. Já tô aqui, sabendo por onde começar o meu planejamento de vida. Tinha um planejamento, assim, só que nada tão direcionado quanto a forma prática que o Sandro colocou aqui. Foi muito legal mesmo, Sandrão. Obrigadão, e eu acho que vai abençoar muita gente que vai ouvir esse episódio aqui. Eu só tenho a agradecer a vocês aí. Eu passei um pouco aqui muito da minha vivência, muito de coisas, aspectos práticos, nem tão empíricos, mas muito práticos da vida, do ministério, do andar todos os dias, da caminhada. Então, a questão não é como é que eu cheguei até aqui, mas o que eu vou fazer a partir daqui. É a minha ideia para todo mundo que está ouvindo a gente aí. O que você vai fazer a partir daqui? E aonde você quer chegar? Acho que tem muita coisa ainda para poder cada um de nós vivermos e vamos viver com excelência. Top demais. Amém. Obrigado, Sandro. Muito bom o bate-papo aqui e fica aí as dicas para os nossos ouvintes. Muito bom. Como é que encerra? Que eu não sei não, cara. É isso aí, gente. Vamos despedir dos nossos ouvintes. Sandrão, antes de despedir, como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Como é que as pessoas acham a SKN
nas redes sociais, o cara que tem uma empresa, enfim, como é que faz para te achar aí? Dentro de um planejamento, nós estamos mudando muita coisa na nossa mídia digital. Então, hoje vocês me encontram no Instagram, em sandro.skm. Esse é meu Instagram, onde eu misturo muito ali ainda a questão pessoal com a questão profissional. Ali você vai encontrar dicas de ministério, dicas de planejamento de finanças, contábeis, empreendedorismo, você vai encontrar de tudo um pouco. É isso aí, então, gente. Mais uma vez, obrigado, Sandro. E eu me despeço de você com um abraço no seu coração. Um beijo no seu coração. Um cheiro, galera. Bom planejamento, vamos lá.